É, a questão de saber das coisas, né? Por exemplo, tu conhece as histórias, né? Nos Estados Unidos. Aí eles começaram, faz muito tempo, começaram a campanha contra a gordura. Que o problema de tudo era a gordura. Aí fizeram muito material light. Tinha uma moda de light, né? Tudo era light, light, light. Criaram, né? Não é? É marca, não? Produtos light, produtos diet. Foi. Isso. Enquanto surgiu o light, então como ele não pode comer gordura, toma-lhe açúcar. Aumentou a quantidade de açúcar. E depois descobriu que o açúcar também dá problema. Aí criaram os diet, porque tem light e os diet. Aí descobriram que, porque o pessoal não come açúcar, não come gordura, não come açúcar, toma-lhe adoçante. Aí chegou a descobrir que porque o adoçante, se tomar muito, pode se tornar cancerígeno. Aí tá perdido, tá perdido. Aí começa até um pessoal a dizer que tudo faz mal. É aquela história do faz bem, faz mal, faz bem, faz mal. Então, o cidadão realmente está perdido, não sabe o que comer. Tem de comer se não morre, mas se comer também morre. Como é que ele pode se orientar, afinal? É como eu falei no início, né? A gente tem que dar preferência por consumir alimentos mais naturais possíveis, né? Frutas, hortaliças, cereais integrais, né? Como arroz integral, por exemplo. Porque essa questão do light diet é mais um jogo de marketing, né? Para quem não sabe, o light ele reduz um ingrediente daquele alimento industrializado, né? Por exemplo, ele diminui no açúcar, mas aumenta na gordura. Então tem essa jogada. E o diet ele é mais voltado em relação à questão do açúcar, né? De diminuir o açúcar. E o adoçante, né? É algo que a gente também tem que ter o controle, principalmente os diabéticos que buscam fazer o uso dos adoçantes, porque a gente tem os adoçantes naturais e os artificiais, né? Quais são os artificiais, quais são os naturais? Os naturais, a gente tem o xilitol e o stevia, né? E os artificiais, a gente tem os edulcorantes, certo? E aí eles não estão preocupados com a composição nutricional desse adoçante. Eles estão mais preocupados em adoçar, né? Substituir o açúcar ali para esses pacientes. Então aí a gente tem que ter um controle também, né? Porque muitas vezes a gente se engana com esses alimentos e aí passa a consumir frequentemente e às vezes se passa até na quantidade também, né? Então a gente tem que ter essa atenção porque esses alimentos a longo prazo eles tendem a nos prejudicar do que na verdade auxiliar, como eles fazem o marketing, né? De que vai ajudar, enfim. Então a gente tem que dar preferência a consumir mais alimentos naturais possíveis. As frutas, de um modo geral, consumidas de forma moderada. Porque assim, eu não sei vocês, gente, mas o calor tá tão grande que quando chega meio-dia, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu não sinto muita vontade de comer comida, entendeu? Porque assim, a comida geralmente vem para a mesa quente, né? Vem o arroz, vem o feijão, só a salada que tá mais fresquinha. Mas o resto está tudo quente. E com calor e outra, geralmente a gente almoça no pior horário, que é entre meio-dia e 1 hora da tarde, né? Então é um horário em que as temperaturas estão bastante elevadas. Então, a gente pode agora, principalmente agora no verão, fazer uma substituição desse almoço por frutas ou por saladas que tenham verduras e tenham frutas também? Assim, a fruta em si, ela não pode substituir uma refeição grande, né? Como almoço, café da manhã ou jantar, certo? O que a gente pode fazer? A gente pode associar essa fruta aí com uma sobremesa, ou acrescentar essa fruta na salada, fazer uma salada tropical, certo? Mas não que a fruta ela possa substituir o almoço. Eu já vi algumas pessoas fazendo refeição de saladas, né? Em vez bom, o brasileiro ele tem um hábito alimentar diferenciado de muitos lugares do mundo, né? Aqui nós temos o feijão, nós temos o arroz, nós temos a salada e nós temos a carne. Normalmente, praticamente todas as casas comem isso aí. Apesar de que, em razão das dificuldades financeiras e da própria preguiça que algumas pessoas têm, elas dão preferência a quê? Fazer um macarrão, porque o macarrão é
rápido, Sim. né? O macarrão é rápido, não é tão caro. Miojo. É o miojo com aquele veneninho. Desculpe aí o fabricante, mas é um veneninho, não é não? Aquele pozinho que bota ali dentro. Então, assim, o que se recomenda? Uma coisa que eu gostaria que você desse esclarecimento à população. Um prato para o café da manhã, um prato para o almoço e um prato para o jantar. E dentro do intermediário de 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, o que seria recomendado que a gente ingerisse? Bem, vamos lá. No café da manhã, né, assim como no almoço e no jantar, o ideal é que a gente tenha sempre uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura boa, certo? Por exemplo, no café da manhã a gente pode começar consumindo, por exemplo, batata doce, né, com ovos, que pode ser cozido ou mexido, porém esse mexido a gente tem que ter uma atenção em relação à fonte de gordura que a gente vai utilizar, tá? Evitar esse óleo de cozinha comum, né, no preparo. Margarina. Evitar margarina. Margarina. Se for utilizar a manteiga como fonte de gordura, uma ponta de faca. Uma ponta de faca, viu, gente? Não é uma colher de sopa, né? Eu só botava uma colher de sopa. E aí pode ser um café preto ou um café com leite, certo? No lanche 10 horas a gente pode optar por uma fruta e associar uma fibra. Por exemplo, uma banana da prata com uma colher de sopa de aveia em flocos. Pode ser um lanche da manhã. O almoço, a gente variar, né, um prato de salada, né, a gente fazer um prato bastante colorido, né? Alface, tomate, couve, rúcula, certo? Também uma porção dos vegetais, né? Cenoura, beterraba, chuchu, quiabo. Uma fonte de proteína que pode ser frango, peixe, carne ou ovo. O arroz, né? A gente tem que ter uma atenção que é essa parte do arroz e do feijão, a gente pega 50% do nosso prato e divide para o arroz e para o feijão. Ter essa atenção. Metade do prato a gente coloca de hortaliças, né, e os vegetais. Quantas gramas mais ou menos de arroz? Porque o diabético ele tem assim uma preocupação muito grande com o arroz, porque segundo eu venho lendo a respeito, o arroz ele tem um índice glicêmico alto, né? Que é o índice que propicia como é que se diz? Que o açúcar entra imediatamente no seu sangue, na sua corrente sanguínea, não é isso? Isso. Aí a gente pode dar preferência pelo arroz integral, ou se a gente for compor um prato com saladas, né, e vegetais, são alimentos que são fontes de fibras. E a proteína também, que a gente for colocar no prato, vai ajudar também na absorção do açúcar presente no arroz. Então vai evitar também essa rápida absorção. Eu soube que o feijão com arroz, ele é muito bom, porque justamente ele faz essa composição, né, de ajudar a diminuir o índice glicêmico, né? Isso, porque o feijão, ele é uma proteína de origem vegetal, né? Então ele auxilia nessa questão da absorção do açúcar presente no arroz. Eu estou falando de índice glicêmico, mas eu gostaria que você explicasse o que é índice glicêmico, né? Porque assim, né, a velocidade de absorção dos nutrientes. O índice glicêmico, ele nada mais é do que a quantidade de carboidrato presente naquele alimento, né? E ele determina o nível de absorção, né, desse açúcar na nossa corrente sanguínea. Geralmente os alimentos que têm um índice glicêmico alto, a absorção dele acontece de forma mais rápida na nossa corrente sanguínea. Já os carboidratos de médio a baixo índice glicêmico, né, a gente consegue ter uma absorção mais lenta. Digamos, se eu fizer uma vitamina, né, que a gente costuma fazer coisas práticas, até pela quantidade de tempo que a gente não tem mais hoje em dia. Eu faço uma vitamina de banana com mamão e eu boto uma colher cheia de psyllium dentro. Esse psyllium, que é uma fibra, vai reduzir
a velocidade da absorção? Porque a banana e o mamão tem um índice maior, né? Sim, sim. A fibra vai auxiliar a diminuir essa absorção. Isso em termos, numa dieta, é melhor não fazer uso desse tipo de ingestão? Ou para o diabético também não seria interessante esse tipo de alimento? Não, a gente pode fazer sim o uso, né, desde que tenha a associação com a fibra. A fibra faz exatamente o que nos alimentos? Ela cria dificuldade do alimento ser absorvido, é isso? Ó, a fibra, ela vai ter duas funções, né? Ajudar na questão da saciedade, certo? E na absorção desse açúcar, né? Ela torna a absorção lenta. Porque, por exemplo, se você comer a fruta pura, né? A digestão dela vai ser bem mais rápida. Consequentemente, a absorção do açúcar presente nessa fruta também vai ser mais rápida. Quando você come com a fruta, ela torna essa digestão lenta. Então, por isso que a gente diminui a absorção do açúcar presente no alimento.